O que o Cuca pode fazer para armar o time do Atlético. Nath Fiuza. Quando o assunto é Copa do Brasil, na verdade, sempre há essa preocupação, né, com o gramado, com a estrutura. O estádio Willie Davis bem organizado, um gramado legal, ainda que não no nível, né, do Atlético estar acostumado a jogar aí, de modo geral, na Série A do Campeonato Brasileiro, mas suficiente para impor o seu favoritismo, a sua qualidade e voltar do Paraná hoje com um bom resultado. O fato que o Atlético, que o Cláudio chamava a atenção no início do seu noticiário de não ter previsão de chuva, ajuda também, né? É um jogo simples, porque é um jogo de mata-mata, é um jogo eliminatório. O Maringá não é um time bobo, é um time que faz uma temporada bastante irregular. O Maringá perdeu a final do Campeonato Paranaense nos pênaltis pro Operário, mas eliminou o Curitiba nas quartas de final, eliminou o Atlético Paranaense na semifinal, ainda sendo um time de Série C. Nessa Copa do Brasil, eliminou o Juventude, um time de Série A, uma zebra, já na primeira fase. Então é um time que tem um trabalho legal, um time consistente, que não tem desfalques importantes para essa partida de hoje. Então precisa ser um Galo muito concentrado, muito coeso dentro do campo, muito ligado, né, todo o período do jogo, para que não se repita hoje o que aconteceu na partida contra o Mirassol, tomar gol nos acréscimos. É claro que o Atlético terá a oportunidade de definir em casa, e se volta hoje com um empate, já não seria um resultado ruim, mas pela necessidade também do Atlético de dar uma resposta mais positiva, ainda que com um time modificado, hoje é jogo para ganhar, viu, Thiago? O Alexandre Simões, Nath Fiuza, já traz aí a sua primeira análise. Eu quero também a sua opinião. Eu vou te falar, eu gosto, tá? Eu gosto do estádio raiz, aquele jogo pegado. Gosto porque eu tô de fora, né? Gosto porque eu tô assistindo. Eu gosto desse futebol raiz. O Atlético do Cuca, nessas grandes competições, precisa dar uma resposta. Porque o aproveitamento é de cerca de 50%. Tá? São 4 vitórias só, sendo 2 na Copa do Brasil, em Tocantinópolis e Manaus. Uma na Sul-Americana sobre o Iquique, no Mineirão. Dessas vitórias aqui, 3 foram no Mineirão, porque ainda tem um Botafogo. Então, quer dizer, o desempenho do Atlético em Copa do Brasil, ele venceu os 2 jogos, mas contra Tocantinópolis e Manaus. Mas Sul-Americana e Brasileirão está muito abaixo do que ele pode entregar. A gente entende toda a questão do Cuca, de elenco curto, os desfalques que ele terá, mas isso, tá, não pode ser utilizado também para você enfrentar o Maringá, o Mirassol, que são equipes com uma limitação técnica considerável. Então eu acho também que, assim, a era da desculpa de elenco curto, cara, o Atlético vai ter Hulk em campo hoje, o Atlético vai ter Scarpa em campo hoje, então eu acho que está na hora de o Cuca começar a encontrar soluções e começar a fazer esse time que não tem o poderio de Flamengo e Palmeiras, e isso ninguém discute, mas pode apresentar um rendimento melhor do que vem apresentando, sem dúvida nenhuma, com as peças que tem. Cláudio, qual o provável time? O que pode fazer o Cuca, já que tem muitas baixas pro jogo de hoje, hein, Rezende? É isso aí, Thiago. Vamos com as baixas. Podemos dizer que são titulares absolutos, estão fora. Lianco, Guilherme Arana, Alan Franco e o Gabriel Menino foi titular boa parte da temporada. Ele até chegou a perder a condição de titular alguns jogos, foi bem contra o Botafogo, depois até estava jogando mais. Então podemos dizer aí, praticamente 4 titulares absolutos estão fora. Ainda temos que considerar o Júnior Santos, que foi contratado para ser titular e ainda não está recuperado. São jogadores importantes que o Cuca não vai ter, principalmente no setor defensivo. Porque você fala aí de um zagueiro, que é o melhor zagueiro do Galo hoje, o Guilherme Arana, lateral de seleção, e o Alan Franco, que vinha sendo aí um pilar importante no meio campo. Por isso, Thiago, o que pode fazer o Cuca? Vamos lá. O Everson é o goleiro. Everson hoje completa 300 jogos com a camisa do Atlético. Número expressivo aí pro Everson. Ele vai na direita. Vamos colocar o campinho aí, ó. O campinho para o pessoal do YouTube ver. Natanael pela direita. Hoje, Thiago, que o Rubens vai jogar na esquerda, hein? O Rubens deve ser o lateral esquerdo. E aí a dupla de zaga, o Alonso, que é titular. E aí junto com quem? Pela direita ali, vai o Rômulo? Vai o Igor Rabelo? Eu não estou colocando o Vitor Hugo porque o Vitor Hugo é canhoto. Ele não está acostumando a colocar, né? Junto com o Alonso ali numa dupla de zaga, um outro canhoto. Aí o meio campo com o Fausto Vera, com o Igor Gomes e o Scarpa,
O Igor Gomes que voltou, né? Depois da cirurgia no dedo da mão. E lá na frente, o Coelho, Rony e Hulk. Numa apuração conjunta com o nosso Guilherme Souza, agora há pouco, Thiago, o Cuca estaria pensando numa possibilidade de formar uma linha de 5 defensores. Aí mudaria um pouco essa escalação que a gente colocou na tela, mas o Cuca ontem não deu treino tático, então ele vai definir mesmo na pré-eleição. Com esse tanto de viagem, jogos, o Cuca não está tendo tempo de trabalhar muito em campo. Se ele colocar mais um zagueiro, Thiago, para formar uma linha de 5, ele avança os 2 laterais, o Rubens por um lado e o Natanael pelo outro, e aí ele tira ou alguém do meio campo ou alguém do ataque, né? Eu não descartaria também, por exemplo, formar uma dupla de ataque com o Rony Hulk tirando o Coelho. Vamos ver o que faz o Cuca. Certo é que, de novo, ele mexe no setor de defesa. Não creio no Alonso como lateral, como foi lá em Mirassol, viu, Thiago? Não funcionou, né, Cláudio? Olha aí, o Alexandre Simões, se ele colocar 3 zagueiros, que era algo que eu até tinha dito sobre proteger um pouco mais a defesa do Atlético, né? O Galo tá sendo vazado aí praticamente todo jogo. E hoje, em se tratando de Copa do Brasil, por mais que o regulamento tenha mudado, mas não tomar gols já é um passo importantíssimo pro Atlético decidir em casa contra o Maringá. Se coloca 3 zagueiros, por que não esse Scarpa na esquerda, como ele tentou fazer? Porque aí sim você tem uma defesa mais protegida e permitindo ao Scarpa ser mais ofensivo. Eu acho que faz sentido, tá? Com esse meio campo aí de Igor Gomes, Scarpa, Rony, Coelho e Hulk, é um time muito aberto, Simões. Sem dúvida, Thiago, eu concordo com você, né? O jogo de Copa, ele tem uma característica, o problema é que o Atlético ele vem impressionado no Brasileirão. O Atlético está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com atuações que não são as esperadas, né, até então, nesse início de competição, e acaba que isso reflete nas Copas. Porque na Copa, na verdade, você tem que ir passando de fase. E o Atlético viveu isso bem ano passado, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores. Mas acho que é um time, por mais que Rony e Coelho tenham um bom poder de recomposição, o próprio Igor Gomes, o Scarpa, mas acho que é um time que pode ajudar ao Maringá, que com certeza virá fechadinho para explorar o contra-ataque. É um time extremamente ofensivo, não sei se é a melhor estratégia para você encarar um jogo de ida de Copa na casa do adversário, com você sofrendo com tantos desfalques. É isso aí, torcedor atleticano, ficamos por aqui com mais um vídeo aí trazendo as últimas informações do Galo para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado aqui no canal Corte do Galo. Esse aí é um pré-jogo do Galo, como o Galo deve vir para poder enfrentar o Maringá nesta partida da Copa do Brasil. O Galo jogando fora de casa, uma equipe que terá aí jogadores importantes, né? Voltas aí do Hulk como titular na equipe, Gustavo Scarpa também. O Galo vem aí com força não completamente máxima, né? Porque o Galo tem diversos desfalques, mas o treinador busca trazer o que tem de melhor disponível para poder sair com resultado positivo dessa partida como visitante, né? O Maringá, que é uma equipe muito enjoada, a gente vem falando isso há bastante tempo. O Maringá vem fazendo um trabalho muito bem nessa temporada, chegou na final do Campeonato Paranaense, eliminando Coritiba e Atlético Paranaense, e simplesmente por uma vitória por 3-0 aí para cima do Atlético Paranaense. Então é uma equipe muito enjoada, vem fazendo um belo trabalho na Série C do Campeonato Brasileiro. E os últimos anos a equipe também já aprontou na Copa do Brasil. Então tem que ficar de olho, o Galo não pode dar bobeira, tem que sair aí com um resultado positivo para poder decidir em casa e se classificar para as oitavas de finais. É uma partida muito importante, tudo pode acontecer, mas esperamos que o Atlético com seus jogadores esteja preparado para sair com a vitória fora de casa, que será muito importante para dar um passo, principalmente para a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece também de botar um palpite. Palpita aí quem será o artilheiro do Atlético nessa partida de hoje, quem fará o gol da vitória e qual será o placar. Um forte abraço a todos e depois do jogo estaremos aqui para torcer pela vitória do Galão.